Bom, primeiro a gente queria agradecer a todos vocês aqui, né? Sexta-feira, já final do dia, Lollapalooza rolando, todo mundo deve estar doido para tomar um chopp e dar uma relaxada, mas está aqui para ouvir a gente. A gente acredita que vai valer muito a pena, a gente trouxe um conteúdo bem bacana para vocês, focado no dia a dia da nossa operação. Como a gente opera a máquina, drivado em performance, a gente vai falar de ROI, de investimento de mídia, mas a gente resolveu ir um pouquinho mais além e mostrar um cenário de DRE para vocês também, entrando um pouco na rentabilidade da empresa no dia a dia. Tá? Quando a gente foi montar o conteúdo aqui desse material, a gente chegou à conclusão que performance é uma coisa super abrangente. Na verdade, performance é um mindset. Então, ele pode ser aplicado nas suas finanças pessoais, como você rentabiliza o seu patrimônio, ou um gestor público, um administrador de hospital, pode ver como ele faz aqueles mesmos leitos terem mais pacientes, como você ocupa mais. No caso de e-commerce, o papel de performance ele tem que alavancar basicamente 2 KPIs, receita e EBITDA. Então, a gente vai procurar falar de todas as etapas do e-commerce e como essas etapas e a visão de performance afetam esses 2 KPIs. Legal, vamos lá, Rafa. Bom, aqui a gente trouxe uma primeira visão do nosso dashboard de acompanhamento diário. É uma visão básica para a maioria de vocês, tá? Alguns de vocês devem usar Analytics para fazer esse tipo de verificação de análise, alguns Tableau. A gente usa esse modelo do Data Studio, então a gente definiu os principais KPIs que a gente precisava para medir o nosso negócio no dia a dia em real time, e a equipe do Rafa ajudou a gente a desenvolver, e a gente chegou nessa carinha aí. Tem o blur, obviamente, que vocês não vão conseguir enxergar os números, mas eu explico um pouquinho. Aqui a gente consegue ver taxa de conversão, visitas em real time, margem por categoria, todos esses detalhes, e todo dia pela manhã a gente reúne toda a equipe para tomar decisão baseada nesse dashboard do que a gente precisa fazer. Então, entendemos que vamos ficar dentro da meta diária, que no final do dia a gente vai bater o resultado, beleza, gente, tchau, tchau. Essa reunião seja presencial, seja por WhatsApp, normalmente a gente não consegue reunir todo mundo no escritório no mesmo tempo, mas até umas 11 horas a gente toma essa decisão. Se tem alguma parte que não está dentro da meta, a gente aciona um plano B, que a gente já tem pré-definido, seja ele para aumentar o ticket médio, seja ele porque a gente precisa rentabilizar mais numa categoria que a gente tem uma margem boa e não está vendendo bem. Então, com isso, só que a gente, como falamos no início, a gente quer ir um pouquinho além. Por aqui, a gente ainda não tem a visão de EBITDA, se a gente está conseguindo entregar a rentabilidade da empresa. Uma pergunta, pessoal. Quem aqui já pilotou todos esses KPIs, arrebentou, chegou no final do mês, foi comemorar, pau, EBITDA negativo? Quem já viveu isso? Pô, pouca gente, que legal, gente. Parabéns. Direto. Bom, a gente já viveu isso algumas vezes. E foi por isso que a gente resolveu fazer isso aqui. Só porrada de finanças, né? Só porrada de finanças, Então, isso aqui, os dados são fictícios, tá, gente? Não são dados reais, mas é um template que a gente usa. A gente tem esse DRE que a gente atualiza diariamente. Então, todo dia a gente olha e vê quanto está o DRE acumulado e quanto está o projetado para o final do mês. E por que é importante o time de negócios ter conhecimento e familiaridade com esses indicadores aqui? Porque, no final, as nossas ações, seja política de frete, seja política de preço, exposição de uma determinada categoria, não é o nosso caso, mas para quem tem negociação com o fornecedor, patamar de investimento de mídia, tudo isso vai impactar várias dessas linhas aqui. A sua matriz de marketing, a sua receita, o seu custo de logística. Tá? Então, é importante a gente que está tomando as decisões no front de negócio ter conhecimento de qual é o impacto aqui. Tá. Então é isso, a gente só reforçando a ideia, a gente costumava ter essa visão mensal. Então fechava o mês, nas 2 primeiras semanas do mês seguinte, a gente tinha reunião estratégica, sentava com o time de finanças e via esse carinha aí. E muitas vezes tinha uma surpresa negativa. Caramba, como assim a gente atingiu a receita, atingiu o ticket, as visitas que a gente precisava, a conversão. Cara, o que houve com o EBITDA? Vocês estão malucos. A gente foi começando a entender que são outras linhas dentro do DRE que estavam impactando negativamente o nosso negócio. Aqui a gente já entra numa visão mais de mídia, porém linkada com percentual de receita líquida, que entra uma linha diretamente que entra no nosso DRE. Então, nesse slide, a gente vê a linhazinha amarela, a linha do percentual da receita líquida, e a linha mais escura, a linha de ROI. Então, esses são dados reais, tá, do nosso negócio. A partir do terceiro quarto de 2016, vocês veem que tem uma inversão dessa linha. Isso
Essas linhas vão variar muito de acordo com cada negócio e do momento da estratégia de cada empresa. Tá? Então, a gente, até o terceiro quarto de 2016, no e-commerce da Natura, a gente tinha uma estratégia muito forte de trazer novos clientes, não necessariamente trazendo o melhor ROI last click, e, enfim, que afetava diretamente na rentabilidade da empresa. A partir do último quarto de 2016 e do início de 2017, a gente tem a inversão dessas linhas. Obviamente, a gente olhou o objetivo que a gente tinha que atingir no ano de 2017, o tamanho e a frequência da nossa base, e a gente começou a operar mais mídia, com os principais veículos, atuando um pouco mais em ROI last click, entendendo que a gente já tinha um volume de base de frequência que ia possibilitar a gente atingir o resultado da empresa com o EBITDA melhor, enfim, com uma mídia mais otimizada. Mas essas linhas não necessariamente para a gente olhar só para a mídia. Eu acho que esse que é o grande insight desse slide. Essas linhas podem variar também de acordo... Eu posso estar super bem em mídia, ter um ROI super agressivo last click, está entregando um super resultado, e a minha diluição na receita líquida pode não estar boa, porque os meus canais não pagos, aí esse gráfico já liga um sinal vermelho para a gente. O que adianta se eu não estou trazendo receita orgânica, se eu não estou trazendo receita direta, se a minha mídia está boa? Preciso entender que a minha mídia está com ROI last click bom, mas não está ajudando em canais não pagos. Isso. A vantagem dessa forma de olhar conjunta é que, às vezes, o ROI pode ser questionado, né? Porque você pode estar com um ROI excelente em mídia, mas o seu tráfego pago pode estar roubando share do seu tráfego orgânico, né? Quem nunca viveu o dilema de, puxa, será que eu vou patrocinar um termo institucional? Será que eu não estou pagando à toa? Eu não estou roubando um impression share do meu tráfego orgânico, né? Esse gráfico aqui, esse conjunto de KPIs, ele é inquestionável, né? ROI, na sua essência, é você trazer mais receita com menos investimento. Então, quando você olha isso, o percentual de investimento de mídia na receita líquida, no longo do tempo, isso fica inquestionável. Legal. Bom, aqui a gente já entra um pouquinho no assunto que o Rafa iniciou. A gente vê as etapas do funil de mídia. Tá? Numa primeira etapa, a gente foca muito no aumento de base, foi parte do slide anterior que vocês viram, até o terceiro quarto de 2016, e no conhecimento do canal, no awareness da marca. Diferente do que muita gente acha, né, tem um sim e um não. Putz, mas a Natura precisa fazer muito awareness, é uma marca que já tem quase 50 anos no Brasil, super conhecida. Sim e não. Quando a gente vai para o mundo online, quando a gente vai para o e-commerce da Natura, a gente conversando com amigos, com conhecidos, enfim, muito pouca gente ainda sabe que a Natura vende online. Quem é que sabia que a Natura vende online? Aqui não muita é gente. Referência. Mas muito pouca gente sabe, se a gente for para a rua perguntar, a gente sair do nosso mundo de e-commerce aqui, que a Natura vende online, que a Natura entrega direto na sua casa, podendo ou não ter uma consultora atrelada à sua compra. Aqui então, só aqui tem macaco velho. A gente tem um super desafio nessa etapa, falando do e-commerce da Natura, nessa etapa de topo do funil, e a gente acaba surfando muito uma onda do branding da Natura, do marketing institucional da Natura. Então, quando a gente vê o comercial na Rede Globo de um lançamento da Natura, enfim, uma campanha institucional, cada ano que passa, a Natura direciona um investimento maior de toda essa parte de marketing institucional para o canal digital. E, obviamente, o e-commerce acaba se beneficiando desse tráfego, desses novos visitantes. A área de parcerias também é um canal que a gente usa com muita força para a aquisição de novos clientes, então parcerias com principais bandeiras de cartão de crédito, parcerias com maiores programas de fidelidade de acúmulos de pontos do Brasil e captação de lead. Então, a gente está falando de promoções, descontos, benefícios especiais para pegar o lead desse cara e começar a trabalhar ele na nossa base. A gente já passa para uma etapa de engajamento, tá? E aqui a gente já considera um modelo de atribuição de mídia e uma flexibilização de ROI. Então, o que a gente está falando? Dependendo de onde esse cara começou a se encaixar na minha base, porque eu já tive um primeiro contato com ele, o quanto vale a gente flexibilizar o ROI, de acordo, obviamente, com a contribuição que ele traz, da quantidade de clientes que visitam esses veículos e voltam no momento final para finalizar a compra. E dando alguns exemplos de ativações que a gente faz nesse meio do funil, aí a gente já está falando de um vídeo não totalmente institucional. É um vídeo da Natura, mas é um vídeo do e-commerce da Natura, falando dos benefícios do canal. Putz, então, em quantas vezes eu parcelo, que você tem frete grátis a partir de um sarrafo X que a gente entrega na sua casa em tantos dias. Blogueiras, que é super estratégico para o nosso canal de nicho, quando a gente fala de cosmético e perfumaria, e embalde com campanha de conteúdos.
Bom, no final a gente já chega num momento de compra, onde o cara já está ali na marca do pênalti, a gente tem que fazer esse gol, e a gente já parte muito forte para a lista de segmentação. A gente adequa a promoção para cada veículo e cluster. Então, se o cara está navegando num portal de notícias, putz, é um cara que está mais suscetível a fazer uma conversão de impacto, é melhor eu colocar um produto lá, Hero, para ele com depor, que esse cara vai converter. Mas se o cara está num blog, lendo uma tendência, um lançamento de uma maquiagem, pode ser que esse cara converta muito melhor se eu mostrar, putz, der uma miniatura de um batom para ele, se eu der uma miniatura de um perfume, se eu der algum mimo. Então, não necessariamente nesse canal onde o cara está mais focado em tendência, vendo um vídeo tutorial, por exemplo, eu preciso fazer uma oferta agressiva falando de desconto para ele. E classificar usuários por lifetime value, então, dependendo da frequência que esse cara tem na nossa base, como a gente falou anteriormente, eu posso aceitar sim. O Rafa vai falar um pouquinho melhor para a gente nos próximos slides, mas eu posso sim pagar mais caro para esse cara, entendendo que no ano, que em 2 anos, ele vai me gerar 3, 4 compras. Por que não ter um ROI num primeiro momento, que não é o ROI ideal, se depois ele vai se diluir? Então vamos lá, vamos falar um pouco disso, gente. A gente sabe que a gente tem que ficar com um ROI alto, um ROI que caiba dentro da margem da nossa operação, mas a gente sabe também que é super vital aumentar a nossa base. Né? Esses dados aqui são, de novo, fictícios, tá? Eu estou dando um exemplo. Nesse exemplo aqui que eu estou dando, a gente tem um investimento de marketing de R$15 e uma receita de 450, o que me dá um ROI de 30. A margem de contribuição está 2,5, ok, está dentro dos meus objetivos. Beleza. Mas, será que dá para eu ter um ROI menor? Será que quando eu falo de aquisição de clientes, eu consigo me permitir ter um ROI um pouco menor, ser mais agressivo em marketing e depois rentabilizar o lifetime value desse cara? Sim, claro, mas quanto? Quanto que pode ser esse ROI menor? Aqui eu estou dando um exemplo de um modelo de cálculo que nós fizemos. Né? Então, no primeiro DRE, a gente vê o DRE de aquisição desse cliente, do primeiro pedido. Então, R$450 de receita, só que um investimento de R$50 e não mais de 15. Então, eu flexibilizei o ROI, baixei o ROI de 30 para 7,5. Com certeza, você vai aumentar muito mais a sua base de clientes sendo mais flexível. E aí o que a gente fez aqui foi entender, e você vai, obviamente, minerar isso na sua base, você não vai puxar esse número da sua cabeça, mas nesse exemplo aqui o cliente tem mais 3 pedidos além do primeiro. Então, quando eu olho o segundo DRE, que é o DRE de lifetime value desse cliente, o que a gente vê é que eu tenho um custo de marketing de R$60, 50 de aquisição desse cliente do CPA e mais R$10 que eu usei para fazer ele retornar outras 3 vezes. E aí eu fico de novo com a margem de contribuição de 2,5%, que é a mesma margem que eu apresentei no slide anterior. Tá? Bom, e aqui só a gente fechando a parte de mídia, a gente resolveu trazer números também, shares que são do nosso negócio mesmo no dia a dia, são números reais. Então, para entender a importância de mídia no e-commerce. Né? Para a gente, a mídia paga representa 41% de toda a nossa receita. Tá? Então, quando a gente abre esses 41%, 15% busca paga, 14% afiliados, 5% remarketing, 5% social media, 2% display. E, obviamente, esses valores eles acabam variando, dependendo da sazonalidade, dependendo do período promocional de cada mês. Um exemplo, vocês estão vendo ali que display é só 2%, mas tem períodos que a gente investe muito forte em display, períodos com conversão muito boa, porque a gente acaba populando a base de remarketing, cucando essa galera, e remarketing traz um ROI melhor, last click para a gente, e esses 2 veículos acabam se equilibrando. Tá? E mais um dado que não está aí, mas que é bem importante também, de todo o investimento do e-commerce da Natura, 70% vai para a área de mídia paga. Tá? Falando só do e-commerce. Bom, aqui a gente já fala um pouquinho de precificação. Tá? A ideia é dividir com vocês 2 visões complementares. Nesse primeiro slide, a gente fala basicamente de elasticidade. Então, de acordo com que a gente vai aumentando o percentual de desconto, a gente pegou um SKU específico, tá? Aqui são dados fictícios, e a gente percebe aqui que na profundidade de 20% é onde ele traz para a gente ali na 4ª coluna a melhor margem absoluta.
Então, por que isso? Quando eu vou para 30%, por que ele não continua aumentando a minha margem? Porque a elasticidade dele é muito pequena. Ele só traz, mas com 20% ele vende 30 unidades, com 30% ele vende só 5 a mais, o que não compensa na margem absoluta. Se a gente fosse só por esse slide, a gente falava, putz, legal, quando eu for promocionar esse cara, a melhor faixa dele eu vou chegar em 20% e está tudo lindo. Mas quando a gente vê essa segunda visão do mesmo SKU, tá? É fictício, mas a gente usou o mesmo SKU para as duas análises, a gente vê o quanto esse cara ajuda a gente na geração de novos pedidos. Aí a gente pensa, putz, então eu não preciso ficar só em 20%. Posso dar 30%, que para a rentabilidade do negócio vai fazer mais sentido? Sim. Então a gente vê lá, esse cara com 30%, aí vamos para a terceira coluna. Ele gera uma atratividade de novos pedidos de 40% e ele gera a melhor margem absoluta. Uma margem absoluta, inclusive, melhor do que quando eu coloco ele com desconto de 40% e de 50%. Por quê? Porque a composição do pedido dele com 30% está muito boa. Então, hoje a gente tem, em média, 6 SKUs por pedido, tá? Na nossa operação. Então, com 30%, esse cara está colocando um item desse com desconto no pedido e outros 5 que estão ajudando, ou 2 itens desse e outros 4 que estão ajudando a diluir a margem absoluta. Quando a gente vai para 40%, isso já se inverte. O cara fala, putz, 40% de desconto está muito bom, eu vou aproveitar esse cara aí. Vou comprar 5 dele, vou comprar 6 dele, aí acaba com a gente. Então, o que a gente queria passar aqui para vocês é essa visão complementar. Putz, não vamos olhar só a elasticidade, quantas unidades ele traz a mais por faixa de desconto, mas vamos olhar quanto esse cara está ajudando na geração de novos pedidos e como é que está a composição desses pedidos. E se vocês quiserem, dá para ir um pouco além, esticar um pouco mais esse conceito. Então, o Rafa mostrou a dimensão do SKU e como é a alavancagem dentro do SKU, dimensão do pedido, como é a alavancagem dentro do pedido. Você pode olhar também a dimensão da base de clientes e como é essa alavancagem. Tá? Agora eu vou falar um pouco da segmentação de clientes. Né? Às vezes a gente cai na armadilha da buzzword, né? Marketing one-to-one, essas coisas, tal. E aí, assim, qual é o valor disso para o negócio de verdade? Né? Então, segmentação de cliente tem que ser o que mexe o ponteiro pelo seu valor estratégico. Esse aqui é um dado real. A gente, minerando a nossa base, a gente encontrou uma diferença entre o público que tem ao menos o item de categoria de uso diário, sabonete, desodorante, cabelos, etc., versus quem não tem. Quem tem ao menos o item tem uma frequência de compra anual 85% maior do que quem não tem. Então, assim, aqui fica muito fácil de você pensar, o que eu preciso fazer? Eu vou ativar quem não tem, eu quero fazer com que esse cara faça ao menos um pedido de ao menos um item, porque, potencialmente, todos os clientes que eu migrarem de uma base para outra vão aumentar em 85% o seu lifetime value. E isso tem muito valor estratégico. Mesmo que eu erre muito na ativação, ainda assim, quem eu migrar vai me dar um puta resultado. Tá? É isso. Então, a gente traz esse desafio para o time. Depois que o time do Rafa trouxe essa análise, a gente brinca. Gente, a gente não pode fazer com que a gente tenha nenhum pedido que não tenha um sabonete, um shampoo, algum item de uso diário. Se a gente conseguir que todos os pedidos tenham algum item de uso diário, acabou. A gente vai para outro patamar na operação. E assim, tem que ver, vejam, a nossa categorização ela nem está classificada assim, uso diário. Isso foi a gente minerando, fazendo várias análises, a gente encontrou. A gente não tem essa divisão de categoria de uso diário. Então fica a provocação aí para vocês minerarem, encontrarem na base de vocês qual é o produto ou qual é o comportamento do cliente que permita uma diferença desse tamanho. E um segundo exemplo aqui é uma segmentação que mexe o ponteiro pelo seu valor de empatia, né? O quanto, pelo simples fato do cliente ver uma comunicação que fala com ele, aquilo vai mexer no resultado, né? Nesse exemplo aqui, a gente tinha que relançar a linha Natura Homem, né? Só que nosso público é mulher, né? Em sua maioria. E aí, o que a gente fez para acomodar esses dois objetivos? A gente segmentou uma home para homem, uma home para mulher, tá? A esquerda aqui é homem, direita mulher, tá? E aí, uma segmentação básica, né, Rafa? Uma segmentação básica, isso é no-brain, ninguém precisa de inteligência para poder fazer essa segmentação, né? A gente divulgou a linha Natura Homem para os dois públicos, só que para homem a gente falava uma linha para você, para mulher a gente falava uma linha para eles, e além disso a gente aproveitou os outros espaços da home também para poder colocar produtos, né, exposição do portfólio que tinha mais a ver com cada público. E isso potencializou bastante o CTR Esqueceu a frase, né?
Porque a gente treinou e a frase não veio. Mas a frase que é legal que a gente estava falando também, porque, como o Rafa falou, a gente continuou usando o produto masculino, mesmo para a mulher que estava olhando, e ali está escrito, por que ele vai usar o seu hidratante se existe um só para ele? Então a gente conseguiu engajar mais a mulher, só mudando a comunicação, fazendo uma brincadeira com ela. E teve diferença em CTR, né? Aumentou bastante o CTR. Bacana. Bom, aqui a gente já entra falando especificamente de avaliação de produto, que acabou afetando diretamente na priorização da nossa fila de backlog de TI. Né? Quem nunca passou por isso, tem o pessoal de TI da Natura aqui, os caras daqui a pouco vão me bater, mas é um problema para todos os e-commerces, a fila, o que prioriza, o que não prioriza, como é que a gente vai decidir o que vai na frente. E, mais uma vez, eu acho que o insight que fica aqui, com estudos internos, com análises internas, como que a gente conseguiu tomar a decisão do que a gente quer priorizar nessa fila. Esse foi mais um modelo, mais uma análise que o time do Rafa trouxe para a gente, e a gente entendeu que visitas que passavam por uma página de avaliação traziam 4 vezes mais conversão para a gente. E no momento, hoje a gente já tem, mas no momento que a gente teve essa análise, a gente ainda não tinha, acreditem se quiser, avaliação no nosso site mobile, no M. Cara, quando a gente viu isso, falou, cara, tem dinheiro na mesa. A gente foi para o Aldai ali, para o Hugo, para o pessoal, falou, vamos correr. Esse cara era o 8º, o 9º da fila, sei lá, ia entrar depois de 2 meses, a gente falou, vamos passar esse cara lá, foi para primeiro ou para segundo, e fora essa priorização de fila, a gente pegou as estrelinhas lá de avaliação e saiu colocando em tudo que era lugar no site para melhorar a conversão. Com isso, a gente conseguiu dobrar a presença dessa sessão de avaliação nas visitas e contribuiu para caramba para o aumento da conversão dessas páginas. É um outro exemplo aqui de uma análise que ajudou na priorização do backlog de TI. E aí, gente, às vezes a gente brinca, putz, TI tem uma fila gigante, mas assim, é nosso papel do time de negócios priorizar junto com TI as demandas que são mais relevantes. Porque se a gestão não fosse de TI fosse nossa, a gente também ia ter que lidar com recursos escassos. Né? Então, é nosso papel fazer as análises e apontar quais melhorias vão fazer a maior diferença no resultado da operação. Tá? Nesse exemplo aqui, a gente vê a tela do resultado de busca como era antes. Né? Então, assim, não dava para ver nenhum produto no primeiro scroll. Vocês devem estar falando que coisa horrível, mas eu vou falar para vocês, se eu olhar o site de vocês, eu também vou encontrar muita coisa feia. E aí a gente fez uma nova UX aqui na direita, com os filtros mais fácil de serem acessados, dava para ver aqui até 3 produtos no primeiro scroll, né? E aí a gente teve uma puta... Antes, deixa eu falar, a gente tinha uma diferença muito grande entre a taxa de rejeição que a página de resultado de busca tinha no mobile e no desktop. Então, a taxa de rejeição do mobile era muito maior. E aí, depois dessa implementação aqui, esse gap diminuiu bastante. Então, foi um puta resultado, dinheiro na mesa. Não investimos mais em marketing, não conquistamos cliente diferente, nada diferente. A gente simplesmente mudou a UX aqui, ajudando o pessoal de TI a priorizar e entregamos um puta valor para a operação. E não é, mais uma vez, não é TI que tem que trazer esse insight para a gente, esse resultado que a página não está convertendo bem. Acho que tem que ser uma proatividade nossa de analisar, de entender e aí sim de priorizar com o pessoal de TI essa evolução. É isso, gente. Obrigado.